Quero já convidar a igreja, a congregação, os irmãos, para que abram no Velho Testamento, no segundo livro dos Reis. Abra, por gentileza, no segundo livro dos Reis. E abrindo no segundo livro dos Reis, eu vou te dizer o capítulo em questão. É o capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Na palavra do Senhor. Enquanto os irmãos estão procurando, estão se levantando em reverência ao Criador da palavra, ao Senhor Deus, eu já informo para os irmãos, faltou falar isso na hora dos anúncios, né? Informo aos irmãos que aqueles que querem se tornar membros da igreja, nós estamos abrindo uma classe de catecúmenos, que são a classe de iniciantes, pessoas que estão conhecendo a Jesus, ou pessoas que estão vindo de outra igreja, de outra denominação e querem congregar, tornar-se membro da Presbiteriana de Irajá. Estamos abrindo uma classe, aliás, já abrimos, né? Já abrimos uma classe de catecúmenos que funciona no gabinete pastoral toda sexta-feira às 19 horas. Temos já uma turma de com 4 a 5 alunos ali, e nós ficamos das 19 horas às 20 horas e 15 minutos, ali estudando a palavra de Deus, toda sexta-feira. Você quer tornar-se membro da igreja? Me procura ali na porta após o culto, e a gente vai colocar você nessa classe também, na sexta-feira, 19 horas. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 1 ao 7. Amém? Glória a Deus. Fiquemos em pé, então, em reverência à palavra do Pai. Diz assim a palavra do Senhor. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos? Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, uma madeira, e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Que o Senhor Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Convido você para que leia comigo 2 versículos, o versículo 5 e o versículo 6. Juntos, uníssono. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra, em o nome do Senhor Jesus. A igreja pode tomar assento. Pai, em o nome do Senhor Jesus, clamamos a Ti neste momento, nesta palavra de oração. Sabemos que pela palavra de oração, adentramos, Senhor, a Tua presença. Então, rogamos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito Santo, que o Senhor nos use como Teu vaso nesta noite, para trazer a Tua palavra, Senhor Deus, palavra dos céus, dos altos céus, aos nossos corações, ao coração do povo que aqui está, e ao coração do povo, Pai, que pela internet também tem condição de participar deste culto, Senhor. Ilumina-nos com Teu Espírito Santo, para que sejamos esclarecidos daquilo que o Senhor quer falar conosco. Me usa, Pai, como Teu vaso nesta noite. Vaso, Senhor Deus, que vai trazer Tua palavra, Senhor Deus. Que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor me usando, Senhor Deus, o tempo inteiro, pela ação do Espírito Santo, para poder, ó Pai, trazer aqui Tua palavra, somente Tua palavra ao coração. Em o nome de Jesus, nós oramos agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Nós estamos com o texto da palavra de Deus, que fala justamente sobre um tema que eu gosto muito, é sobre vigor espiritual. Esse tema, esse texto me traz na mente, no coração,
o tema vigor espiritual. Eu digo para você, em o nome do Senhor Jesus, que existe um mal que atinge de forma insistente, que atinge de forma contínua a igreja do Senhor Jesus. E este mal que atinge de forma insistente e contínua a igreja do Senhor Jesus, esse mal, ele detém nas suas mãos um grande poder. Um grande poder que nos prostra, um grande poder que nos deixa caídos, um grande poder que nos deixa sem força, um grande poder que retira, vai minando o nosso desejo, a nossa vontade. E eu estou falando, irmãos, das fortíssimas crises de desânimo que invade nossa alma, que invade nossa mente, que invade nosso corpo físico, que invade nosso coração, que assola a igreja do Senhor Jesus, que faz tudo ficar parado na nossa vida, que faz tudo ficar estagnado na nossa vida, que faz com que a vida não ande, não siga a sua jornada, que parece que as coisas não mudam nunca, fica sempre a mesma coisa. É a crise de desânimo que se encerra na nossa mente, que se encerra em nosso coração. Ela é esse grande mal que assola a humanidade, e em especial a igreja do Senhor Jesus, que vive nesta terra. Crise de desânimo, eu sei, você sabe, eu sei também, sempre existiram, desde os primórdios, desde Adão e Eva pós-pecado, Adão e Eva, existe sim crises de desânimo, elas sempre existiram. Mas o que me parece é que nos últimos tempos elas parecem ser maiores e até mais recorrentes, essa crise de desânimo. Em geral, parece, irmãos, que o nível de exigência ou tolerância zero, né, das pessoas ultimamente se elevou de forma excessiva. E eu gostaria de entender o porquê que o nível de exigência e de tolerância zero das pessoas se elevou excessivamente e está desembocando nessas crises de desânimo que nós temos observado. Por quê? Eu creio que a resposta, eu acho, e me lembrei de um professor no seminário que dizia, não, seminarista, você nunca pode dizer eu acho, o seminarista tem que ter certeza. Então, lembrando do falecido professor que está com Deus no reino dos céus, eu vou dizer, eu não acho, mas eu tenho certeza dentro da palavra de Deus. Eu tenho certeza, então, que a resposta está na destruição dos valores éticos, na destruição dos valores morais da nossa sociedade. Aí está a resposta para essas crises de desânimo que se elevam excessivamente nas nossas vidas. Destruição de valores morais, destruição, Ana Carolina, de valores éticos dentro da nossa sociedade. Eu creio também que essa crise de desânimo ela se eleva excessivamente por causa da abolição dos limites. Você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui em nome de Jesus. Abolição dos limites. Dou exemplo aqui. Os pais, ditos modernos, hoje, ostentam, irmãos, uma criação de total liberdade para os seus rebentos, para os seus filhos, onde é dado aos pequenos que não têm maturidade ainda, dentro de casa, o poder de tomar decisões. Vou repetir para você poder entender melhor. Dentro da abolição dos limites, os pais, ditos modernos, ostentam uma criação de total liberdade aos seus filhos, onde é dado aos pequenos que não têm ainda maturidade para tomar decisões, o poder justamente de decidir coisas relacionadas à sua vida. Na televisão, em alguns programas que a gente vê do exterior, a gente chegou a observar programas mostrando crianças pequenas dizendo a pai, a mãe, que queriam trocar de sexo. Não sei se você ouviu isso, mas está acontecendo isso. Então, nós estamos observando que está ocorrendo uma abolição dos limites. Tudo tem que ter limite, até a criação dos filhos, principalmente. Tudo tem que ter limite, mas os pais modernos, volto a dizer, estão dando essa total liberdade ao filho de tal ponto que criança que não tem maturidade para tomar decisão já está ostentando, trazendo suas decisões para dentro de casa e sendo as suas decisões acatadas e respeitadas pelos seus pais. E aí vem a desculpa. O meu filho tem uma personalidade muito forte. E o pai e a mãe falam isso como se fosse uma grande coisa. Às vezes, para mim, isso parece má criação ou má educação, mas diz que é personalidade muito forte, né? Personalidade muito forte que pega má educação tem que ser contida.
ainda quando criança, para que quando essa criança crescer, ela não venha levantar a mão para você, que é mãe e que é pai, por causa dessa criação de liberdade que você dá. Outro dia na televisão também, na televisão a gente vê muita coisa, né? Na televisão. Na televisão também eu vi uma criança, o pai, para ganhar, eu não sei como é que se fala isso, gente, porque você fica curtindo lá na... É like? Então, para ganhar like, o cidadão colocou a criança, a menina, se eu não me engano, dando uma série de tapas no rosto dele. Ele batendo, a criança batendo com aquela agressividade toda, ele rindo, igreja, ele rindo. Mas está ganhando like, o pessoal está lá, está ganhando like, né? É a abolição dos limites, irmãos, não há limite, está se abolindo os limites. Também posso colocar para você que nessa crise de desânimo que se eleva excessivamente no nosso meio, cristão ou na sociedade, nós observamos a abolição dos limites também em outro momento. Muitas das vezes a abolição do limite ocorre na invasão que nós definimos invasão do espaço pessoal. Eu até coloquei hoje no grupo de zap da igreja de Irajá, nossa igreja, essa explicação. Ou seja, a invasão daquilo que nós definimos como espaço pessoal. A invasão do meu espaço pessoal, do teu espaço pessoal, causa desconforto, causa incômodo, causa desconforto, causa uma reação que pode ser adversa. Quando alguém invade o seu espaço pessoal, você pode demonstrar na sua reação acanhamento, timidez, constrangimento, porque o seu espaço pessoal foi invadido, ou você pode demonstrar agressividade, porque o seu espaço pessoal foi invadido. A questão da invasão do espaço pessoal, por exemplo, eu estar em pé aqui, e chegar uma pessoa e ficar, querido Maia, bem colada a mim, de frente para mim, invadindo o que eu tenho, meu espaço físico, geográfico, que é isso aqui. Esse espaço aqui, esse círculo aqui, não é para ninguém invadir. Esse espaço é meu, é uma distância que você tem que ter para uma pessoa da outra. Você vê muito essa invasão do espaço pessoal, dentro de ônibus, onde geralmente as mulheres têm seu espaço pessoal invadido por causa de um ônibus cheio, onde muitas vezes as mulheres sofrem assédio dentro de um metrô, dentro de um ônibus, e a pessoa faz aquela cara assim de paisagem, porque está cheio, eu tenho que ficar aqui, não tenho como me afastar de você, está cheio. Mas aquilo ali é invasão do espaço pessoal da pessoa, causa desconforto, causa incômodo. Mas a invasão do espaço pessoal, que pode causar um desânimo, no sentido que você se sente impotente para reagir e para rechaçar aquele ou aquela que está invadindo o seu espaço físico, pessoal, também pode ser uma invasão do espaço pessoal sem ser o físico. Pode ser uma invasão do espaço pessoal, presbítero Jaime, no que tange aí a questão pessoal. Alguém que lhe faz questionamentos, que lhe faz perguntas, que quer saber coisas, presbítero Jaime, da sua vida particular. E aí o senhor se sente invadido, porque o senhor não quer falar. É coisa sua, da sua família, do seu ser. E a pessoa está ali perguntando, e o senhor quase que sendo obrigado a responder. E isso é invasão do espaço pessoal no que tange a sua intimidade. A sua intimidade. Você já sofreu esse tipo de coisa? Invasão do espaço pessoal no que tange a sua intimidade, com alguém insistindo em perguntas, se assediando com perguntas que você não quer responder, porque são coisas suas e a pessoa está invadindo. Então nós estamos observando também uma abolição dos limites no que tange ao espaço pessoal. E isso causa desânimo, no sentido que você se sente novamente, digo eu, impotente para conter aquela situação. A turma da Petrobras, se eu não me engano, está esperando até hoje uma solução contra as denúncias de assédio que foram feitas lá com os diretores da empresa lá e que até agora não se resolveu nada. E se bobear nem vai resolver, porque você conhece o Brasil, né? A gente ama, né? Mas é Brasil, né? Não precisa falar mais nada. E assim, a crise de desânimo também, ela se eleva excessivamente, ela se dá, uma crise de desânimo, por uma vida centrada no eu. Como é que é isso? Crise de desânimo que se dá numa vida centrada no eu. Aquela pessoa só consegue enxergar ela mesma, homem ou mulher, só consegue se enxergar ela mesma. E quando eu digo ela, estou dizendo a pessoa, tá? Pode ser homem ou mulher. E só consegue se enxergar a si mesmo, tudo é ele, tudo é ela, e tudo quem é bom é ele, é ela, tudo quem resolve é ele ou ela. Mas tem um momento que a ficha cai. Quando nós entendemos que nós não vivemos sozinhos neste mundo. E que nem todo mundo, né, irmã Cláudia Nobre, tem obrigação de prestar atenção na gente.
Alguns nos ignoram, e podem ignorar mesmo. O mundo é cheio de pessoas. E aí você cai a sua ficha que não dá para você ter uma vida centrada em você mesmo. Nem tudo pode ser centrado em mim. Eu tenho pessoas à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, atrás de mim. Tenho multidões na minha frente, multidões atrás de mim. Tem muita gente para que as pessoas possam prestar atenção que somente minha pessoa. E aí a ficha cai, e eu consigo entender com a ficha caindo que eu não estou sozinho nesta terra, e me dá um desânimo, e eu caio numa crise depressiva de desânimo, porque eu passo a observar que as pessoas não estão prestando atenção em mim, e eu quero que elas prestem atenção em mim. Uma vida centrada no eu. Crise de desânimo também se dá, e se eleva excessivamente, irmãos, eu posso dizer aqui, pela rapidez das mudanças que nós não esperávamos. Quando as coisas acontecem de uma maneira tão rápida que você não está esperando, e vem aquela notícia, vem aquela situação que você não está esperando, e aquilo te pega de surpresa, e você fica desanimado porque você não se sente em condições de responder aquilo que está acontecendo. Ou aquilo está fora do seu contexto, está fora do poderio das suas mãos. Vai acontecer com você querendo ou não. Vai acontecer. É a rapidez das mudanças. Quando muitas das vezes a gente vai se mudar para um lugar, ou vai para um lugar que a gente não quer ir, ou não deseja ir, mas tem que ir. Mas tem que ir. E você vai pela obrigação, pelo compromisso. Não é assim? Mas você não estava esperando. Isso, às vezes, causa na gente uma crise de desânimo também. Crise de desânimo também, ela ocorre pela velocidade, Solange, das informações. O mundo hoje, Solange, a coisa é muito ligeira, não é assim? Você pega o seu celular, a internet, as notícias caem nas suas mãos, Nem sempre são verdadeiras, pode ser fake news, mas caem nas suas mãos. A velocidade é muito grande das informações, e nem sempre as informações são boas para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa mente, e pode promover na gente uma crise de desânimo. Por que isso? Eu estou falando isso porque às vezes você quer controlar tudo, mas não dá para controlar tudo. O mundo é dinâmico, as coisas acontecem, né, irmã Ed, de uma maneira rápida. Não dá para controlar tudo, por mais que você queira controlar. Também às vezes se dá crise de desânimo pela fragilidade das emoções. Você é um adulto, mas talvez não seja um adulto formado em todo o sentido da palavra adulto. E por não ser um adulto formado em todo o sentido da palavra adulto, você tem umas fragilidades que outras pessoas não têm. E essas fragilidades podem ocasionar situações difíceis no seu relacionamento, no trabalho, em casa, na igreja ou em outros lugares. Porque você não se formou totalmente, apesar de ser um homem adulto, uma mulher adulta. E isso pode causar em você esse desânimo também. Eu não estou à altura daquele lugar. Eu não estou à altura daquelas pessoas. Eu não estou à altura daquela equipe. Eu não estou à altura daquele tipo de trabalho. Isso pode acontecer. Fragilidade das emoções. Ou até dizer, não estou à altura daquela mulher que é minha esposa. Ou não estou à altura daquele homem que é meu marido. Ou dos filhos que Deus me deu. E por aí afora, isso pode acontecer. A crise de desânimo também se dá pela incapacidade de se ouvir não. Tem gente que não consegue ouvir não. Tem gente que não tem capacidade de absorver o não. A pessoa fica desanimada, prostrada, quando ela ouve o não, porque ela não tem essa capacidade de ouvir não. Aliás, ela é incapaz de ouvir o não. Ela está acostumada a ouvir sempre o sim. Mas tem hora nessa vida que a vida nos diz não. E aí a pessoa que não está acostumada, ela, frágil nas suas emoções, ela se prostra com aquele não recebido. A propósito, você é assim? Crise de desânimo também podemos colocar, muitas vezes se dá, irmãos, pelo nível o nível de expectativa das pessoas se elevarem a patamares irreais. Como é que é isso? Ela tem um nível de expectativa na vida dela enorme, lá em cima. E a realidade da vida mostra outra coisa. Aí ela se desanima a tal ponto, quando ela vê que ela não vai conseguir realizar o que ela queria realizar. Aí ela se prostra, se frustra, porque aquilo que ela estava esperando tanto tempo acontecer, está difícil acontecer. E o que se vê nesses casos assim, irmãos, é uma escalada muito grande de pessoas deprimidas, de pessoas ansiosas, de pessoas endividadas, não é?
E muitas vezes pessoas dependentes de substâncias químicas, porque, não se iluda, muitas pessoas vão para a bebida, vão para o cigarro, vão para o fumo, vão para as drogas, né, Professor Jaime? Ou até para os remédios, né? Até para os remédios, por causa justamente da frustração das suas vidas. E elas vão para essas situações porque elas estão frustradas, elas tinham uma expectativa na sua vida muito grande, não conseguem realizar, ficam frustradas, e aí elas buscam soluções nas coisas superficiais, como substâncias químicas, e se tornam dependentes químicas, e é uma dificuldade para a pessoa perder isso. Tem que ter força de vontade, esforço, se dedicar realmente para sair de uma situação dessa, e Deus na frente para livrar essa pessoa. Então, irmãos, não é sem explicação, portanto, que um grande número de pessoas, mediante essa crise de desânimo que eu mostrei para você aqui agora, não é, irmãos, sem explicação que um grande número de pessoas possam, nas suas vidas, cometer suicídio, não aguentando mais viver, mediante tudo que foi estampado para você aqui, a pessoa não tendo chão, sem chão, a pessoa não tendo base de sustentação, a pessoa não tendo sustentação na sua própria casa, na sua própria família. Muitas das vezes uma pessoa assim, solitária, ela acaba optando pelo suicídio. E olha, não é só pessoas que não conhecem Deus que suicidam, não. Gente que conhece Deus, homens e mulheres também, nós estamos sabendo, estão procurando e cometendo suicídios. Até pastores, irmãos, vocês sabem disso. Anos atrás, os jornais pela internet estavam estampando várias mortes de vários pastores em várias partes do mundo, até aqui no Brasil, que se mataram na época do Covid, se mataram devido à pressão do ministério sobre as suas próprias vidas. Eu digo para você uma coisa, esse livro aqui, Bíblia Sagrada, não nega a existência do sofrimento, não nega. A Bíblia mostra sofrimento no Velho Testamento, sofrimento ao Novo Testamento. Ela não nega a existência do sofrimento, não. Pode ter certeza disso. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, então a Bíblia não nega sofrimento, mas também a Bíblia diz para a gente, Apocalipse 21, que quando nós estivermos nos céus, com Deus, Apocalipse 21, diz o seguinte: não haverá naquele lugar, nos céus, pranto, dor, luto, tristeza, choro, porque o próprio Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Só que nós não estamos nos céus, estamos na terra, estamos vivos, carne e sangue, estamos aqui. A Bíblia diz que aqui nós temos sofrimento, sim, mas a Bíblia também diz, ela aponta o caminho para a nossa vitória. E presbítero Mauro Godoy, o caminho para a nossa vitória se chama fé. É termos fé no Senhor Jesus, é termos esperança no Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, porque sabemos, querida irmã Eurimaia, que o Senhor Jesus é o médico dos médicos. Então temos fé no Salvador, fé no Senhor Jesus, esperança no Salvador, esperança que Ele pode colocar a mão sobre nós e retirar aquela coisa ruim que está ruminando ali, machucando, ferindo nossa alma, ferindo o nosso coração. Jesus pode fazer isso por nós. A Bíblia não nega o sofrimento, mas ela mostra que você pode ter fé. Ela aponta para a fé, ela aponta para o Salvador, ela aponta para o médico dos médicos. O apóstolo Paulo, num momento maravilhoso de ação do Espírito Santo no coração desse homem, fez com que ele escrevesse palavras lindas, que eu vou agora citar para você. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 ao 10, é um clássico maravilhoso do apóstolo Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 ao 10. Diz assim, vou ler para ti. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos. E aí eu fui no dicionário, ainda que eu soubesse, mas eu queria ter certeza. Perplexo, o que significa essa palavra? Aí estava lá várias definições, mas a que eu mais gostei foi da perplexidade, perplexo significa espantado, perplexo, espantado. E num outro sentido, forçando mais o sentido, perplexo pode significar também indeciso. Por que eu fui ver no dicionário? Porque eu queria comparar com porém não desanimados, que vem em seguida. Então, perplexo, porém não desanimados. Aí vamos colocar então o que o dicionário nos coloca. Espantados com o que está acontecendo. E às vezes, parece que nós ficamos realmente espantados
espantados com o que a gente está vendo nessa terra. Porém, Eliette, não desanimados, ainda que espantados. E no outro significado de perplexo, indecisos, porque a gente não sabe para onde, o que a gente vai fazer. A gente fica indeciso. Você nunca ficou indeciso na sua vida, sem saber o que fazer? Pois bem, Paulo diz, perplexo ou indeciso, e ele fala, porém, não desanimado. Posso no momento não saber o que fazer, mas não vou ficar desanimado por causa disso. Por que, Paulo? Porque vai ter uma hora que Deus vai me mostrar o que eu tenho que fazer. Porque Deus é assim. Deus dá o norte. Deus dá a direção para a gente. Quando você ora a Deus e não sabe o que fazer, e você ora, você clama, você pede para Deus te orientar, você faz igual Davi, esperei pacientemente no Senhor, esperei confiantemente pelo Senhor. Quando você espera com paciência e confiança, Deus na hora certa, Ele mostra, dá o norte. Então, perplexo ou indeciso, sim, porque não sei como o que fazer, porém não desanimado. Por quê, Paulo? Porque Deus vai me mostrar o que fazer. Deus dá um norte, então Ele vai mostrar o que eu vou fazer. Perseguidos, porém não desamparados. Podemos estar sendo perseguidos, mas não estamos desamparados. Temos um Deus por nós. Abatidos, sim, porque estamos nessa terra. Tem hora que você cai ao chão. Sim, abatidos, porém não destruídos. Porque tem gente que quando fica abatido ou abatida, parece estar destruído. Parece que o mundo acabou. Parece que não vai funcionar mais nada. Não é assim, cristão. Não é assim. Abatidos podemos ficar. Porém, destruídos não. Destruídos não. Porque esse corpo físico é templo do Espírito Santo. E esta mente aqui é governada pelo cabeça, que é Cristo Jesus. Destruído, irmão? Que isso? Abatido talvez. Destruídos não. E ele diz mais, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. O Senhor Jesus está em nós, está na igreja. O Senhor Jesus é a cura para nossas crises de desânimo. Falando isso, eu quero então voltar para o texto de Eliseu, porque Eliseu vai trabalhar para a gente essa questão sobre a crise de desânimo e nos mostrar como sair disso dentro das nossas vidas. Voltando para o texto de Eliseu, segundo os Reis, capítulo 6, verso 1 ao 7, está na sua Bíblia aberta no seu colo, Eliseu fez um machado flutuar, milagre. Machado de ferro ia para descer até o fundo. Ele fez o machado flutuar quando jogou uma madeira lá. Milagre. De Eliseu? Não. De Deus, sim, de Deus. Eliseu não, mas do Senhor Deus. Deus usou Eliseu. O texto que nós lemos então, segundo Reis, capítulo 6, verso 1 ao 7, relata um milagre. O profeta Eliseu fez flutuar um machado que havia caído no fundo do Jordão. Na Bíblia, muitas vezes, irmãos, milagres são parábolas. Milagres são parábolas em ação. O que é parábola, meu pastor? Parábola, elas são histórias contadas pelos profetas. Jesus é um deles que contava parábolas, como um ensino espiritual, com fundamento espiritual. Mas aqui eu digo a você que milagres são parábolas. Porque se a parábola tem um ensinamento espiritual, um fundo espiritual, o milagre que Cristo fazia, eles eram didáticos. O milagre que acontecia no Velho Testamento pela mão de Deus, usando seus profetas, eles eram didáticos, como esse milagre de Eliseu para nós também é didático. Por isso que esse milagre, eles são parábolas em ação, né? Porque carregam mensagem de Deus para nós. Esse milagre em particular traz uma palavra, eu creio, de fé. Fé. É o que a gente está precisando no dia de hoje. Fé e também de esperança. Outra coisa que estamos precisando no dia de hoje. Esperança. Para quem perdeu, sabe o quê? O vigor espiritual. É para você mesmo, irmão, irmã. Você perdeu o vigor espiritual? Então eu te trago aqui uma palavra de fé e esperança para você nesta noite, na casa do Pai. Para você poder ver no seu coração, ter novamente a alegria de continuar, de caminhar, para que você possa ter a alegria de persistir, para que você possa ter a alegria, o prazer de servir, e que você possa ter o prazer de viver.
para Jesus Cristo, para o nosso Senhor. Este milagre do ferro que caiu na água e que foi levantado pelo poder de Deus é uma palavra de fé e de esperança para quem perdeu o vigor espiritual. Vai você aí no seu banco pensando, falando com Deus, você perdeu o vigor espiritual? Então é hora de você ouvir essa palavra. Quero convidar você então a olhar para esse texto e aprender o que e como Deus faz para restaurar a alegria. Como Deus faz para restaurar o vigor na vida das pessoas que estão desanimadas. Tem alguém aqui desanimado? Tem alguém na galeria desanimado? Tem alguém sem vigor espiritual? Ouça essa palavra que Deus quer te dar nesta noite. Restaurar a sua alegria, o seu vigor, e nós podemos observar isso acontecer em 3 pontos, ou 3 fatores. Primeiro fator, progresso. Segundo fator, perda. Terceiro fator, providência divina. O primeiro fator é o progresso contagiante. Você vai ver isso. Eliseu dirigia uma escola de profeta, presbítero Jaime. E Eliseu estava dirigindo, na verdade, 3 escolas de profeta. Você sabia disso, irmão? Eliseu dirigia 3 escolas de profeta. Aí você vai ver, naquele tempo, tinha que se estudar para poder falar de Deus também. Eliseu tem 3 escolas para ensinar homens a serem profetas, falarem de Deus. 3 escolas, onde ele era o superintendente dessas 3 escolas. Ele tinha uma em Gigal, capítulo 2, versículo 1 do segundo livro dos Reis. Ele tinha uma em Betel, uma escola em Betel. Ele tinha uma escola em Jericó também. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 3. Gigal, Betel, Jericó. As 3 escolas que Eliseu tinha e que ele era o diretor dessas escolas de ministério profético. O seu ministério acadêmico estava sendo grandemente abençoado por Deus. E uma dessas instituições de Eliseu estava, como diz os jovens, bombando. Ou viralizando na internet, como é que temos colocado dessa forma, né? Porque estava sendo abençoado por demais por Deus. Estava tendo um crescimento que era expansivo, contagiante. O versículo 1 e 2 do capítulo 6 vai mostrar isso. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 1 e 2. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito, demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. O que nós temos aqui é que os discípulos de Eliseu estavam vivendo dias memoráveis. Havia naquele lugar sede de aprendizado pela palavra de Deus. Havia naqueles discípulos de profetas sede de aprender a palavra, sede pela pregação da lei do Senhor. A escola crescia em número de alunos. O lugar estava pequeno demais, a ponto que o discípulo diz: mestre, vamos ali na floresta cortar árvores e aumentar essa escola, porque o lugar está ficando pequeno para nós. Era muita gente para um lugar pequeno. A escola estava com um crescimento contagiante, meus irmãos. Estava pequeno demais para eles continuarem ali. Ela tinha que expandir, ela tinha que planejar uma nova construção dela, e todos se dispuseram a fazer isso. Todos queriam fazer a escola crescer. Todos queriam trabalhar duro para poder fazer a escola crescer. Todos tinham disposição. Todos tinham desprendimento. Eliseu, então, ele estava entusiasmado em ver os seus alunos daquela maneira. E então, ele vendo aquela iniciativa, ele vendo aquele empenho, o labor, a maturidade, a generosidade de seus discípulos, ele é convidado e vai junto com seus discípulos. Os discípulos de Eliseu estavam tão entusiasmados porque estavam fazendo parte de um grande momento na história do Senhor de Israel. Eles iam construir um novo seminário, uma nova escola de profetas, e era um progresso contagiante que estava acontecendo ali. Assim, então, também eu entendo que acontece nas nossas vidas, né, irmão? Acontece nas nossas vidas também, vida pessoal, profissional e até espiritual. Quando tudo está acontecendo bem nas nossas casas, no nosso local de trabalho, na nossa igreja, nós nos apresentamos sedentos. A gente está sedento, a gente quer aprender cada vez mais. A gente quer crescer.
a gente quer amadurecer, a gente quer progredir, a gente toma iniciativa, não, vamos fazer assim, não, vamos fazer dessa maneira, se fizer assim vai melhorar, se fizer daquela outra maneira vai ficar melhor para nós aqui. Todo mundo tem iniciativa, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer fazer acontecer, todo mundo tem ideia, todo mundo se dispõe a fazer as coisas, todo mundo mostra uma entrega, uma dedicação, uma devoção naquilo que quer fazer, seja em casa, no trabalho, na igreja, onde for. Você no início, quando há um progresso contagiante, todos querem trabalhar, todos têm zelo, todos têm amor, não é assim? E começamos a trabalhar, começamos a agir, começamos a construir, começamos a nos envolver com as pessoas. E quando começamos a nos envolver com as pessoas, não é assim, Prefeito Jaime? Consequentemente, ao nos envolvermos com as pessoas, há um risco de nós nos ferirmos quando nos envolvermos com as pessoas. Consequentemente, quando você se envolve com as pessoas, você pode ter uma abertura na sua alma, no seu coração, onde você pode ser ferido naquele relacionamento com as pessoas, porque nem sempre as pessoas vão pensar igual você. Cada pessoa pensa de uma maneira diferente. Prefeito Jaime, eu penso de uma maneira, eu penso de outra, mas o Espírito Santo está em nós e nos une. Ou seja, as pessoas não pensam igual, mas o problema é quando você se envolve no trabalho, é que nesse seu envolvimento, e quando você vê um progresso fantástico no início, e você se relaciona com as pessoas, se envolve com as pessoas, você pode dar abertura para você ser ferido, ou ferida, ou você ferir alguém também. Enfim, nós trabalhamos duramente, damos nosso melhor, Thaís, conversamos, dialogamos, argumentamos com maturidade, não é? Nos desprendemos, sacrificamos nosso tempo, às vezes sacrificamos o tempo da nossa família. Isso acontece muitas das vezes, quando a gente está no progresso contagiante, não é? Tudo por conta do progresso contagiante. Aí você não quer nem pensar, você nem pensa, mas é tempo da minha família, mas esse progresso está muito contagiante, está muito gostoso, está muito bom, então você faz. Está muito bom aqui no meu trabalho, vou ficar até mais tarde no meu trabalho, porque esse trabalho me chama a atenção, é um projeto maravilhoso, que eles estão confiando em mim, e aí a família fica para trás. Isso acontece, nós sabemos disso. Progresso contagiante é uma oportunidade que a gente pensa, não pode ser perdida, não posso perder isso, então eu tenho que me dedicar. Até que algo inesperado acontece no seu progresso contagiante. Quem é que não começou uma obra, seja ela qual for, né? Seja ela qual for, que no início foi contagiante, depois, você se desanimou. Fala sério, não é isso que acontece? E aí entra o segundo ponto, minha esposa Luciana, que é a perda contundente. Porque o primeiro ponto foi o progresso contagiante, todo mundo fica animado, até a ferida entrar. Mas tem a perda contundente. A perda contundente, no livro de Eliseu, capítulo 6, verso 1 ao 7, é o seguinte: enquanto todos trabalhavam de maneira entusiasmada, desde Sattler, um deles perdeu a cabeça do seu machado. E aí? Um deles perdeu a cabeça do machado. Aquele discípulo em particular passou de dias memoráveis para dias miseráveis. Ele passou de dias memoráveis, estou com Eliseu, estou com meus colegas, estamos derrubando madeira, vamos fazer mais salas para o nosso seminário, para a nossa escola de profeta, tem muita gente, o lugar está pequeno, vai ser grande. E nós vamos pregar a palavra, aprender a palavra. Eliseu é um mestre. Eles estão entusiasmados. Mas aquele discípulo que perdeu o machado de ferro, o cabo caiu na água e afundou. Ele passou de dias memoráveis para dias e momentos miseráveis. Quando é que isso não aconteceu com você? Que você estava numa situação boa, rindo, brincando, satisfeita, de repente vem aquela lapada e o queixo cai e você fica prostrado. Isso acontece. Pensa aí no teu. Eu sei o meu. Perda contundente. Eu tenho até uma brincadeira que eu tenho lá na academia de Pilates, com a minha professora lá, que agora vai embora, vai para Maricá. Né? É uma perda contundente para nós lá. Aí eu falo para ela assim, olha, eu não vou rir muito de manhã não, que eu quero guardar um pouco de sorriso para de tarde. Aí ela fica rindo quando eu falo isso. Aí teve um dia que eu cheguei lá, ela disse para mim assim, Carlos Alberto, você estava certo. Em quê? Quando você falou que a gente tem que guardar um pouco de sorriso para tarde. Mas por que houve? Eu ri tanto aqui de manhã, chegou de tarde, peguei um ônibus e fui assaltada. Aí, meu sorriso foi, falei, pois é, guarda um pouco para de tarde. Parece brincadeira, né?
Mas guarda um pouco do seu sorriso para de tarde também. Não gasta tudo não, irmão, porque essa vida é difícil. Perdas contundentes, elas acontecem. Está todo mundo entusiasmado. Vamos levantar madeira, quebra essa árvore, vamos construir aqui. Vamos fazer um seminário. A escola de profeta, Eliseu é o nosso mestre, o calvo, é o nosso mestre. Aí teve um deles que na hora perdeu a cabeça do machado. Para quê? Aquele discípulo, então, ele passou, repito eu, de dias memoráveis para dias miseráveis. Reparou que a coisa é rápida? Dias memoráveis, estava acontecendo naquele momento. Dias miseráveis, acontecendo naquele momento seguinte. É rápido, muito rápido. Ele perdeu o machado e o que é pior, irmãos, a Bíblia fala que o machado era emprestado. Todo mundo sabe que conhece a história bíblica, que instrumento assim como machado de ferro, instrumento de corte, essas coisas, não é como hoje, que você vai aí numa Merlói, como é que é? Merlói Merlin, aquela loja de material de construção, né? Querido Jaime, Merlói Merlin, é isso? Então você vai lá, como é que é? Fazendo propaganda, né? Que coisa, hein? Peguei, hein? Muito pior fui eu, né? Que falei no microfone, né? Pois é, a gente tem tanto material de construção que você vai lá, pega lá, compra um cartão de crédito, compra dinheiro, compra e traz para casa. Antigamente não era assim, não. Não era, não. Não tinha loja para você comprar, não. Aquele machado era emprestado. Ele não tinha loja para comprar. Então você entende o desespero dele quando ele chega para o profeta e fala assim, versículo 5: ai, meu senhor, porque era emprestado. Porque ele sabia que ele tinha que pagar de volta o dinheiro que valia aquele instrumento de trabalho que era caro, porque era raro, porque não tinha lojas que vendia naquele tempo. Tinha que se construir, aquilo era difícil. Ele perdeu o machado, e o machado não era dele. Era um instrumento raro, precioso naquele tempo de Eliseu. Não havia casas de material de construção. Perder a cabeça do machado enquanto alguém o manuseava parecia ser algo comum. Parecia, porque na lei de Moisés, quando andei pesquisando, Deuteronômio 19, verso 4, verso 5, tem uma lei mosaica que fala do ferro saltando do cabo e atingindo sem querer alguém próximo ao trabalhador. Aí esse trabalhador tinha que rebonçar essa pessoa que foi atingida. Então tinha lei também caso alguém perdesse material que é de outra pessoa. A lei mosaica, ela tinha lei para tudo. Então era algo que não era tão assim, tão comum, mas estava na lei isso. Então aquele estudante que era pobre, ele tinha que desembolsar um dinheiro que ele não tinha para pagar o empréstimo, para pagar o machado que ele perdeu, que era emprestado. Então observe que no caso desse aluno da escola de Eliseu, todos perderam ali. O moço estava em apuro, não tenho dinheiro, machado não é meu, o que eu vou fazer? Está em apuro. Os companheiros, outros estudantes, estão em apuro. Perderam um colega que estava trabalhando, porque o instrumento dele agora caiu no rio. Então não tem como trabalhar. Perderam uma pessoa para ajudar a fazer a casa de profetas. O dono da ferramenta, que não sabia de nada ainda, havia perdido algo de muito valor. Então todos sofreram com a perda desse rapaz. Ele, os colegas e o dono da ferramenta. Todos. Então, de um progresso contagiante que você pode ter na sua vida no início, você pode passar a experimentar uma perda contundente. Você pode experimentar. Note que o contexto que aquele estudante perdeu a ferramenta. Diz assim: enquanto um deles cortava um tronco, parte de ferro do machado caiu no rio. Meu senhor, o machado era emprestado. Ele fala. Então todos nós estamos sujeitos a perdas contundentes na vida. Seja no relacionamento amistoso, você pode perder. Seja no seu envolvimento com a obra de Deus, você pode ter uma perda contundente. Seja no trabalho que você desenvolve, seja onde for, você pode ter uma perda contundente também lá. E é aqui que entra a lição de Deus, para mim e para você, nessa hora. Enquanto estivermos envolvidos intensamente no trabalho, se não nos precavermos, poderemos perder muito. E aí eu mostro para você a Bíblia Sagrada. Até os homens e mulheres de Deus na Bíblia Sagrada perderam muito. Eu mostro para você Moisés. Moisés perdeu a paciência com o povo hebreu. E no deserto, Moisés espancou a rocha para que ela saísse água. Por causa disso, não entrou na terra prometida. Davi perdeu o autocontrole e quase degolou Nabal, esposo de Abigail, porque ele disse: não conheço Davi, nem a casa de Jessé.
não vou dar nada a esse homem. E era Davi, que estava querendo ali alimento para os seus homens. Davi quase perdeu o autocontrole e degolou Nabal, se não é Abigail se prostrar diante dele. Davi também é aquele que perdeu o domínio próprio quando se envolveu com Batseba e armou a morte do valente chamado Urias. Elias, o profeta, perdeu o ânimo e se escondeu na caverna. Como é que ele ficou? Deprimido, depressivo na caverna. Homens e mulheres de Deus podem ter perdas contundentes também, não é só o pessoal que está lá fora, não. Nós também podemos ter. Eu poderia seguir aqui com uma lista interminável de pessoas da Bíblia Sagrada que perderam alguma coisa. Mas eu quero dizer para você que é fácil, nós perdemos enquanto estamos no trabalho, principalmente no serviço cristão. No serviço cristão é muito fácil você perder alguma coisa. Talvez você que está me ouvindo hoje perdeu alguma coisa no serviço cristão. Ou vai perder ainda, então ouça essa mensagem. Quando nós temos que lidar com tantos problemas, situações tão difíceis, delicadas, nós podemos perder o que, meu pastor? Diz para mim. Nós podemos perder o amor, podemos perder sensibilidade, ficarmos insensíveis à dor do outro. Insensíveis. A pior coisa de um cristão é ele ficar insensível e não observar a dor do outro. Aí nós ficamos pior do que as pessoas do mundo. Tem gente no mundo que observa melhor e é mais sensível do que muito cristão. Podemos ficar insensíveis, podemos perder o amor, podemos perder a alegria, podemos perder o entusiasmo, podemos perder a saúde, porque você fica ruminando aquelas ideias, aquela raiva, aquela mágoa, aquela tristeza, aquilo penetra no seu corpo e desemboca numa questão física. Perder a saúde. Se não é físico, pode ser emocional. Perder a saúde, podemos perder a esperança, podemos perder a família. Você leva tanto problema dentro de casa que a sua família não aguenta mais você. Você pode perder a sua família. Perder a família, perder a fé, perder o caráter, perder a vontade de continuar e até a vontade de viver. Você pode perder. Depois do progresso contagiante, Mauro Godoy, algo poderá nos atingir, sabe o quê? Perda contundente. Mas graças a Deus que quando ocorre a perda contundente, vem o terceiro ponto e último, que é uma providência compassiva de Deus. O estudante que perdeu o machado, ele soube procurar ajuda. Como é que ele fez, hein? Versos 5 e 6, 2 Reis, capítulo 6. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte do ferro do machado caiu no rio. Ele grita, o machado era emprestado. Verso 6, Eliseu, o profeta, pergunta, onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, onde caiu, Eliseu cortou um galho de árvore, um galho de árvore, e o jogou na água. E quando ele joga na água, pelo milagre de Deus, o ferro do machado sobe, flutua. E o homem, então, o discípulo, pôde pegar de volta o ferro. Puderam voltar a trabalhar, não teve que pagar o dinheiro do dono do machado, e a tristeza foi-se, porque Deus fez um milagre nele. Progresso contagiante, alegria, efusiante, êxtase, perda contundente, tristeza, porque algo aconteceu, mas Deus pode recuperar a sua alegria com a providência que vem dos céus. Deus pode fazer o seu machado, cabo de ferro que é pesado e que desceu até o fundo do rio. Deus pode fazer esse peso que caiu no fundo do rio e que te entristeceu e que está esmagando a sua mente e coração de tristeza por causa de uma perda contundente. Deus pode fazer esse peso de ferro subir e você recuperar esse peso. Note que o discípulo procurou a pessoa certa, o homem de Deus. O homem de Deus disse, aonde caiu? Para ele. Ele procura a pessoa certa, ele falou do seu problema sem rodeio, sem máscara, porque às vezes a gente tem rodeio, né? A gente demora a falar o que a gente tem que falar. E ele não, ele disse, meu senhor, o machado caiu, era emprestado. Ele disse tudo. E nós ficamos escondendo o que nós queremos, o que nós temos que falar para Deus, a gente não fala para todo mundo. Para a gente que não vai resolver nada, porque a gente vai contar para um, contar para o outro, não vai resolver em nada nosso problema. Para Deus que vai resolver, a gente fica com meias palavras.
A gente não se ajoelha no quarto e ali fecha os olhos e ora para o alto, olha para os céus e a gente fala, Senhor, é isso, 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 isso. O rapaz fez isso. Ele disse, ai meu Senhor, gritou, o machado era emprestado. Aonde caiu? Caiu aqui, Senhor. Caiu aqui, ó. Foi aqui, eu vi, caiu aqui. E aí, o milagre de Deus aconteceu. Ele sabia exatamente onde a cabeça do machado havia caído. Versículo 6. Então eu digo a você, se algum de vocês que estão aqui perdeu, irmão, o vigor, não prossiga sozinho e nem haja como se nada tivesse acontecido, porque aconteceu. Você não está bem, você perdeu o vigor, então não haja como se nada tivesse acontecido. Cristão não coloca máscara. Cristão não faz igual Moisés quando descia do alto do monte e quando ali já estava claro que o Shekinah de Deus estava já desaparecendo dele, ele vai e coloca um véu para poder passar para os israelitas, que ainda a luminosidade do Senhor estava sobre o rosto dele. O cristão não coloca véu, o cristão não coloca máscara. Se você perdeu o vigor, não prossiga sozinho. Não haja como se nada tivesse acontecido. Procure ajuda. Procure. A natureza do ser humano é a seguinte: ele acha que tudo ele pode resolver sozinho. Não, eu sou autossuficiente. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é não, meu irmão. Você precisa de ajuda. Você precisa. Até Jesus, na hora da oração, o que ele fez? Chamou os discípulos para orar com ele. Aí não oraram, dormiram, né? Ele olhou, nem aqui vocês seguem comigo. Ele levou 3 com ele, para orar com ele. Nem o Senhor Jesus, nessa hora, ele foi sozinho. Ele chamou gente para ir com ele. É da natureza do ser humano achar que ele pode e tem que se virar sozinho. Mas há coisas na vida que não se resolve sozinho. Tem que ter gente do teu lado. Não é pela força, mas é, Letícia, pelo Espírito Santo, que as coisas são resolvidas na vida de um cristão. Procure uma pessoa de Deus, que possa lhe ajudar. Procure um parceiro ou uma parceira de oração, gente que ora, gente que tem intimidade com Deus, gente que quando abre a boca você sente Deus falando. Se ele é assim, ela é assim, procure ele ou procure ela. Se ele não é assim, se ela não é assim, não procure. Procure um amigo espiritual. Alguém que vai caminhar com você pelas Escrituras. Vai abrir a Escritura com você, vai ler com você, vai citar texto com você, vai andar com você nas Escrituras, ajudando você a ter foco no seu problema. Compartilhe o seu problema sem rodeios. Compartilhe o seu problema sem máscaras. Não disfarce, não arrume uma desculpa para a sua crise. Você está em crise. Reconheça isso. Reconhecer que está em crise é o primeiro passo para a cura. Porque aí você vai gritar, homem de Deus, meu cabo de ferro caiu no rio. Aonde? Ali, homem de Deus. E Deus vai providenciar para você a cura, vai levantar esse ferro das águas. Não culpe outras pessoas pelo seu fracasso, porque a gente faz isso. Não culpe outras pessoas pelo seu fracasso. Nem faça do outro ou da outra a razão para o seu desânimo. Você está desanimado porque você está desanimado. Mas não culpe ela, não culpe ele. Não culpe. Não dê uma de Adão e Eva, de Eva e Adão. Porque Deus não acreditou em nenhum dos dois. Expulsou os dois. Se Deus acreditasse em um deles, um ficava, né? Expulsou os dois. Porque não acreditou em nenhum dos dois, porque ele viu que estava errado os dois. Então não culpe o outro pelo seu desânimo. Você está desanimado. Houve situações. Vá à raiz do seu problema, onde tudo começou. É ali onde tudo começou e que muitos se perderam. Em que, meu pastor? Se perderam no pecado. E que mais? Outros se perderam em meio a tanta correria. Sabe aquela correria da vida? Tem gente que está correndo tanto, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, e corre para cá, e corre para lá, e corre para frente, corre para trás. Sabe, Cláudia Nobre, a turma que corre tudo que é lado? E ela se perde na correria. Daqui a pouquinho está correndo. Para onde você está indo, fulano? Ih, nem sei. É que eu estou tão acostumado a correr, não sei nem para onde está correndo mais. Porque não pensa, só está correndo. Se perde em meio à correria, se perde no meio do pecado. E aqueles que se perdem em meio à pressão, como aqueles pastores que eu falei para você, que se suicidaram em meio à pressão do ministério. Outros se perderam em meio a tanta burocracia. Eu quase que eu sou um desses, porque eu detesto burocracia, e quando eu vejo eu fico nervoso. E às vezes se perde em meio a tanta burocracia.
A gente quer que a coisa aconteça, a coisa não acontece. É muita coisa pequenininha que tem que acontecer antes. E tem gente que tem um desejo que se perde com o desejo de ter o controle sobre tudo e sobre todos, não é? E aí se perde. Por que se perde? Porque não dá para ter o controle sobre tudo. E não dá para ter controle sobre todos. As pessoas pensam, raciocinam, elas se mexem, não são marionetes. Você não vai conseguir dominar o tempo todo. E as coisas elas são dinâmicas. Hoje uma situação está assim, já amanhã ela se apresenta de outra forma. A coisa está andando. Então não dá para você ter controle sobre tudo, sobre todos. Se você tentar isso, você vai enlouquecer. Você vai enlouquecer, vai se perder. Por isso é necessário buscar o quê? Vigor espiritual. Não importa, irmã e irmão, se o seu início foi um progresso contagiante, porque todo mundo que inicia alguma coisa tem sonhos, né? O pessoal da EBF agora está sonhando assim, vai ser assim, vai ser assado, vamos trazer tantas crianças. Isso é gostoso, a gente sonha, todo mundo tem um início, sonha, tem que sonhar. Nunca vi ninguém iniciar alguma coisa e não sonhar com aquilo que foi iniciado. Então é normal isso. Mas o fato é que todos nós nessa terra estamos sujeitos a perdas. E às vezes elas são contundentes. Né? Contundentes. Nesse caso, para terminar, busque a providência de Deus, busque a Cristo, coloque diante de Jesus o seu fardo, que é pesado, e ele diz que o fardo dele é leve. Então, confesse a ele o seu pecado ou a sua tristeza, reconstrua a sua vida, irmão e irmã, pelo prisma da palavra de Deus. Viva pela Bíblia Sagrada no seu coração. Por quê, querido apóstolo Paulo? Fala para a gente aquela palavra de novo que o Senhor falou em Coríntios. Paulo fala para você. Sabe por quê? Porque em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo nós estamos perplexos, indecisos, espantados, porém não desanimados. Podemos nos sentir perseguidos, porém não estamos desamparados. Podemos estar abatidos, porém não estamos destruídos, porque levamos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. Prossiga, irmão, com fé, com esperança e com amor, porque você pode ter perdas contundentes, você pode ter tido um início contagiante, mas se Deus quiser, na providência dele, ele faz o cabo do ferro do seu machado subir das águas, e o peso que levava ele para baixo não é nada quando Deus opera com o seu milagre. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.